Estamos aqui no 10º episódio do podcast Incluir. Eu, Bárbara Valiotoni, fonoaudióloga psicomotricista, junto com a Adriana Pires, psicopedagoga, e Rita Mello, psicóloga do Grupo Incluir, convidamos hoje a Raíssa Pires, fonoaudióloga, mestranda em Linguística pelo FRJ, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e nós vamos estar conversando sobre um tema muito importante, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Então, o nome do nosso episódio é Comunicação Sem Barreiras, conhecendo a CAA. Então, vou fazer minha autodescrição. Eu tô com uma blusa verde, cabelo castanho, abaixo dos ombros, tô maquiada, tô com uma calça bege e uma blusa verde clara. Seja bem-vinda, Raíssa. Nós estamos muito felizes com a sua dedicação, né, com seu aceite aqui no nosso podcast. E nós queríamos já começar conversando com você sobre a comunicação. Porque todo mundo associa comunicação à fala, Uhum, né? Ah, não fala, não se comunica. uhum. Então, nós já queríamos começar esse podcast assim. Sim, já Comunicação e com esse fala. assunto. O que você pode falar pra gente? Primeiro eu quero agradecer ao convite, estou muito feliz de estar aqui. O que acontece, né? A fala é a forma de comunicação mais visível e por isso ela acaba, junto com a escrita, né? E por isso ela acaba sendo supervalorizada pela nossa sociedade. Então, as pessoas acabam fazendo essa confusão de que crianças que não falam não se comunicam. Na clínica mesmo, isso acontece direto comigo. A principal queixa de algumas famílias é: meu filho não se comunica comigo. E aí, durante ali o processo de avaliação, a gente vê que a criança se comunica assim. Ela puxa a gente pela mão para pedir algum objeto, ela aponta para mostrar, para pedir algum brinquedo, né, no armário, ou para mostrar alguma coisa, algum som que ela ouviu. Ela usa o gesto convencionado do tchau. Então, tudo isso é uma forma de comunicação. E quando a gente diminui, a gente reduz a comunicação à fala, a gente corre o risco de dificultar que essa criança tenha uma forma efetiva de comunicação, porque a gente acredita que a única forma de comunicação é a fala, né? Então, isso pode gerar um prejuízo ali no desenvolvimento dessa criança. Então, realmente é uma confusão que acontece. É um conceito que parece simples, mas que muitas pessoas ainda não conseguem diferenciar, assim. Uhum. Raíssa, obrigada por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, porque a gente precisa levar essas informações, né, a famílias, a profissionais. E o que é o CAA? Sim. Então, a comunicação aumentativa alternativa é uma área dentro da tecnologia assistiva. Não sei se todo mundo, se vocês conhecem a tecnologia assistiva, mas é um repertório de recursos que tem a função de capacitar e de gerar funcionalidade para pessoas com deficiência. Então, ela varia desde uma bengala até um sistema computacional complexo. Então, a CA está dentro dessa área da tecnologia assistiva. E a CA tem essa função, né, de viabilizar e de ampliar a comunicação para pessoas que não têm, devido a algum transtorno, alguma sequela de algum AVC, ou realmente uma limitação ali da linguagem em se comunicar. Então, como o próprio nome diz, aumentativa, alternativa, né, vou explicar esses dois termos, a comunicação pode ser aumentativa quando a pessoa tem uma fala, só que essa fala, ela não consegue dar conta de todas essas demandas comunicativas. Então, a criança consegue falar, mas por alguma questão, seja por uma questão articulatória, então ela fala, mas as pessoas não conseguem compreender o que ela está dizendo, não tem uma inteligibilidade de fala. Então, a gente pode usar a CA para dar esse suporte comunicativo. Crianças com TDL, né, a gente vê isso muito na clínica, porque é o transtorno de maior prevalência, né? Não conseguem estruturar a fala. Então, a gente usa a CA como esse suporte. Crianças que não conseguem estruturar uma frase, né, sintaticamente correta. Então, a CA vem como esse suporte mesmo para a gente conseguir organizar. Eu percebo que muitas famílias apresentam uma resistência, né, para iniciar. Parece, se meu filho começar com CA, ele não vai falar, né? Sim. E para quem é? Em que momento vocês, profissionais, percebem? Não, é para essa criança. Sim, já vou chegar nesse tópico, mas Aham. faltou explicar a outra parte, a alternativa. Ah, Eu estava ok. explicando a aumentativa, né? Desculpa.
E a alternativa é quando a criança não tem... Criança, eu falo criança porque é o meu público-alvo, mas indivíduos que não têm a fala. Então, essas pessoas, esses indivíduos vão usar a comunicação alternativa como uma forma alternativa mesmo à fala. Uhum. A pergunta que você fez, desculpa, me perdi. Para quem é? Em que momento vocês percebem essa criança precisa do CAA? Sim, tá. Quando realmente tem alguma questão ali de comunicação. A gente fala muito que são para pessoas com necessidades complexas de comunicação. Eu percebo que isso gera uma confusão em algumas famílias, porque elas pensam, o meu filho não tem uma necessidade complexa de Sim. comunicação. Ele só não consegue estruturar uma frase, ele não consegue narrar, não consegue estruturar bem essa narrativa. Mas nesses casos, a gente também pode usar a comunicação alternativa, porque ela vai ser mais um estímulo ali para a criança conseguir estruturar bem essa fala, essa linguagem. A sensação que eu tenho é que as famílias colocam como se fosse assim, é eterno, não vai sair, vai precisar eternamente desse suporte. Sim, em alguns casos, sim. As crianças crescem, a gente tem até a Carol testando, que ela dá esse panorama pra gente. Ela é uma pessoa que consegue falar, mas por escolha própria, ela escolheu se comunicar pela comunicação alternativa, porque a fala gera muito uma questão sensorial e emocional. Exatamente. E aí ela optou pela comunicação alternativa, mas tem casos que são temporários. Na pandemia, a gente teve muito uso da comunicação alternativa no CTI, pessoas que tiveram Covid foram entubadas, então elas utilizaram a comunicação alternativa, mas foi temporário. Pessoas também que tiveram algum AVC e tá tendo as sequelas transitórias, né, estão passando ali pela intervenção com a fono, podem usar também de forma temporária a comunicação alternativa. Isso é muito interessante você falar, Rai, porque assim, a gente associa a criança e a alteia, Sim. né? Comunicação aumentativa alternativa vai como ser é para criança abrangente, que né? não fala e para quem tem autismo, né? E hoje a gente já entende que não, que esse ampliou muito. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Essa pergunta até que eu ia fazer, assim, porque, de fato, durante muito tempo, né, as pessoas tiveram esse entendimento, que você entrar com uma comunicação alternativa ia limitar ou ia trazer uma acomodação para a criança e ela não ia fazer o esforço da fala, né? E agora o que você está trazendo é que ela está sendo usada como mais um recurso comunicativo, né, somando a fala, é isso? Isso. A gente não pode limitar... Desculpa. A gente não pode limitar-se a um recurso, porque ela é representação da nossa língua. Então, ela realmente é a fala de algumas pessoas. Então, a gente não pode limitar ela, estigmatizar, é só um recurso. Mas, para algumas crianças, a gente pode usar assim como um recurso, para dar um input ali, sensorial auditivo, porque a gente tem um comunicador, ele fala, então a criança tem esse feedback auditivo. Tem também o visual, com os pictogramas, toda a estrutura. Então, a gente pode sim usar para essas crianças, e não limita, pelo contrário, assim, estimula a fala. Eu posso dar um exemplo? A gente acabou de falar do TEA, né? Acabei de dar o exemplo do autismo. Mas é impressionante na clínica como que o uso da comunicação aumentativa alternativa faz diferença. Eu atendo muitas crianças com trissomia 21, né? Com síndrome de Down. E é impressionante quando eu uso a prancha, como que aumenta a pragmática, Sim. né? Como que eles conseguem conversar e como que a gente consegue tirá-los da rigidez cognitiva. Porque eles têm, né? Não. Você pergunta uma coisa? Não. Aí entra na rigidez, aí a família fala, tá fazendo birra. E aí, quando a gente traz a pista visual, porque nada mais é do que uma pista visual, nossa, como tá fazendo diferença. Sim, porque você justamente aumenta o repertório daquela criança. Sozinha, ela não tem um repertório tão grande de linguagem, de símbolos linguísticos, mas ali, estando disponível para ela, ela consegue usar. Então, ela consegue variar as palavras e vai aumentando esse repertório de comunicação também. E é interessante que a gente utiliza
o código visual, né, em tudo na nossa vida, Sim. né? A nossa cidade, ela é toda, você usa setas, você usa figuras, né? Se você vai usar o Google Maps, ali você está utilizando figuras ali dentro para representar uma rua, um lugar que você vai chegar. E como a gente cria resistência na hora de oferecer isso para uma criança, né, em desenvolvimento. Sim. E trazer isso como uma ferramenta, né? Não diminuindo no sentido Sim. daquilo que é para o outro, né? Mas de trazer como algo natural para esse processo, né? Que é do ser humano, né? A gente utiliza quando as próprias pinturas rupestres lá atrás, elas eram pinturas para comunicar, né? Falar do dia a dia e assim também é trazido para essa comunicação para essa criança, de simplificar, né? Dizer que não é problema a criança usar, que eu percebo muitas famílias com dificuldade para esse início e depois ver o benefício, né? Sim. E aí, aproveitando, né, isso que a Adriana está falando, como saber qual o momento de entrar, quando que entra a CA? Sim, eu acho que essa é uma pergunta de uma dúvida bem legítima que as famílias têm, né? Porque, eu não tô antecipando isso, acho que não é cedo demais, porque as pessoas têm uma visão de que a CA é um plano B, é quando nada deu certo, né? Sim. E eu acho que assim, não acredito, né? E a neurociência nos mostra isso, que a gente não tem que ter medo de começar cedo demais, nós temos que ter medo de começar tarde. Porque a neurociência nos mostra a neuroplasticidade, essa capacidade magnífica que as crianças têm de aprender coisas complexas em um período tão curto, né? Igual crianças que aprendem uma outra língua junto com a língua materna em escolas bilíngues. Até 12 anos, ali eles vão ter uma fluência como se fosse um nativo. Nós, adultos, vamos aprender uma outra língua, a gente precisa de um ensino formal, de um Verdade. esforço cognitivo muito grande. Então, por que não começar nesse período que a criança está com a neuroplasticidade ali a todo vapor, a aprendizagem a todo vapor, né? Usar realmente esses conhecimentos neurocientíficos a nosso favor. Então, acho que é isso. O medo deveria ser começar tarde e entender que realmente a comunicação é para a vida, assim. A Adriana até estava falando, né, dessa questão do quanto a gente faz leitura de imagem do mundo, né? E eu estava pensando, assim, né, que até quando a criança está entrando mesmo nesse processo de letramento, isso é muito comum, né? Sim. Nesse processo de escrita, você fazer leitura de imagem é algo até muito utilizado, né? A gente está aqui com a login do Incluir, por exemplo, né? E aí a gente, né, a ideia é que você comunique, a pessoa viu essa imagem, Isso. ela já associa, né, a um contexto ali, como outras marcas. Você vai no supermercado, rapidamente a criança reconhece o biscoito lá que ela gosta sem saber ler ainda, né? A Assim, leitura sem logográfica, decodificar, Isso. né? Ali o nome, né, do biscoito. Então, de fato, né, assim, fiquei pensando no que a Adriana estava dizendo, né? É um recurso que a gente utiliza bastante e acho que é muito importante a gente trazer essa atualização e até falar desses impactos reais, assim, pro cotidiano, né, dessas crianças e dessas pessoas, você ampliar essa possibilidade, né? A gente não é nem ter um entendimento, né, de que a gente pode e deve ampliar essas possibilidades, assim. E como é que você vê esses impactos, né, no cotidiano? São muitos, e assim, em diversas áreas. A gente pensa que é só na comunicação, mas a criança começa a se engajar mais, ela começa a interagir mais. Essa semana, inclusive, eu atendi um paciente com a CA e foi magnífico, assim, eu estava até conversando com a mãe. Me olhando muito mais, interagindo muito mais comigo. Então, os impactos vão para outras áreas também, socioemocional, comportamental. Então, aqueles comportamentos que antes eram vistos como birra, um mau comportamento, eles começam a diminuir, porque a criança tem uma forma efetiva ali de comunicação, né? Além disso, né, além desse ambiente escolar e social, a família começa a ver a criança de uma outra forma, porque ela começa a identificar que a criança
consegue fazer escolhas, tem preferências. Então, a família enxerga essa criança como um indivíduo mesmo. Então, assim, não é só um impacto na comunicação, é um impacto na vida, né? Impacto social, né? Exatamente. Como que essa pessoa está inserida ali no mundo. É da voz, né? Isso. E pertencimento, porque ele passa a pertencer àquele contexto familiar, né? Sim. Porque o não conseguir se comunicar te isola. Uhum. E isso causa outras questões emocionais, angústias, né? Às vezes, é uma birra. Não é uma birra, né? Uma Você tem frustração. uma frustração, você tentar dizer algo, né? Se comunicar de alguma forma e o outro não está entendendo, né? Exatamente. E quem tem a rigidez cognitiva, a deficiência intelectual, que entram, né, mais essa questão, que entra mais essa questão comportamental, a CA facilita muito, porque exatamente nesse repertório linguístico que a Raíssa falou, você consegue ampliar o acesso ao léxico, né, que é aquilo, você procurar a palavra que você quer usar. Você imagina, tá tudo dentro da sua cabeça. E aí eu quero ir na casa da vovó. Aí a família tá assim pra você quer o quê? O que que você quer? Aí a família falou, você quer ir no parque? Você quer ir no shopping? Mas a família não falou casa da vovó. Uhum. E ali na CA você vai na prancha e ele tem como dizer. Então, amplia esse vocabulário, minimiza o estresse. Eu não faço a implementação, né? A Raíssa que faz para mim. Mas eu sou parceira de comunicação, porque a gente fala assim, né? Todos nós deveríamos ser Isso. parceiros de comunicação. E é muito individualizado. Então não adianta também, né? Rai, acho que até era bom falar sobre isso. Assim, vou ali na internet, pego uma prancha, copio e Sim. colo para aquela criança, para aquele indivíduo mais velho. Ah, não, eu vi que deu certo para um, vou botar para o outro. Eu acho que seria bem interessante falar mesmo, assim, dar alguns exemplos desses materiais, né? Porque eu acho que para as pessoas que não conhecem tanto sobre esse assunto, assim, né, a gente deixar um pouco mais concreto que Uhum. materiais são esses que são utilizados, que mediadores de comunicação são Uhum, esses, né, sim. que são usados não somente como recurso terapêutico, né, que eu acho que é o que você está dizendo, mas até pelas famílias e no cotidiano da criança, né? Sim, nós temos métodos de ensino, né? O DACA, que a Bárbara fez, temos o POD, o PEX, mas já está mais desatualizado, a gente não indica mais hoje em dia, que são padronizados, né, estruturados, mas também temos formas individualizadas de fazer, que é mais o que eu faço, assim, eu uso palavras de poder, core words, que tem todo um planejamento, mas que a gente consegue deixar mais específico para cada criança. O POD também tem como fazer alterações, mas tem o Flipbook também, que é disponibilizado pelo Arasaki, e dentro dele a gente também consegue fazer edições para deixar mais específico. O que acontece é que alguns profissionais que não estão se especializando o suficiente estão fazendo um copia e cola. Então, fazem um curso, recebem ali aquele modelo e aplicam para todas as crianças. E a gente sabe que não é uma receita de bolo, né? Cada criança tem o seu planejamento motor, tem a sua questão visual, então tudo isso importa. Então, a CAA, ela vai desde pictogramas isolados, que a gente pode colocar pela casa, até um sistema robusto, que pode ser pelo iPad, o tablet, ou impresso mesmo, em um flipbook, em um livrozinho. Então, Raíssa, existe para iniciar o CA, existem condição da criança? O que essa criança precisa? Pré-requisito? Um pré-requisito fala sobre para ela isso. iniciar, porque assim, o podcast, né, ele está no YouTube e são profissionais e famílias que acessam, né, buscando esse conhecimento. Uhum. Então, eu já ouvi famílias que a criança, assim, né, vou colocar assim de forma leiga, né, não via condição ainda daquela criança de iniciar, né, apesar de não ser eu esse profissional de avaliação. Mas, ao mesmo tempo, uma ansiedade, né? Então, assim, que momento? Qual é o pré-requisito? O que essa criança precisa Uhum. antes para poder iniciar?
Eu tô rindo aqui porque essa é uma dúvida muito frequente mesmo. A gente fala que o único pré-requisito é estar respirando. Uhum. Não precisa de nenhum pré-requisito. Assim como não precisa de nenhum pré-requisito pra gente interagir falando com uma criança. A gente tem que pensar que é da mesma forma. A CA é a representação da língua materna da criança. Então, não precisa de nenhum Porque todo mundo pré-requisito. associa o apontar, né? Sim. Ah, E não, o- mas tem que estar E a atenção apontando. compartilhada Sim. também, né? Ele não olha, ele não tá. Então, eu ouço muito isso, né? Não precisa. Primeiro que se a criança não tem condições motoras de apontar, tem mouse ocular, que ela consegue ali selecionar o botão, o pictograma através do movimento ocular. Tem também pedal acionados, né, pelos Uhum. pés, obviamente. Tem outras formas de a criança ter o acesso, né, acessar diretamente o comunicador. Tá, deixa eu te dar um exemplo. Então, uma criança autista, né, muito comprometida, com agitação psicomotora, a criança não olha, ela não atenta. Essa criança, ela pode iniciar o CA. Sim, até porque a questão do olhar não significa que ela não tá prestando atenção, não tá ouvindo o que você tá falando. Não significa que ela não está compreendendo o que você está falando. Então, até porque a gente não tem como mensurar exatamente qual é o nível de linguagem da criança. Sim. Nós temos testes, protocolos que avaliam, mas a gente avalia essa expressão. A gente não tem como entrar na cabecinha da criança e mensurar o quanto ela está entendendo daquilo. Uma outra pergunta. Quais profissionais? Eu vejo outros profissionais sem ser... Polêmica. É polêmica? É melhor não fazer? Não, pode fazer sim. Porque eu vejo outros profissionais, sem ser o fonoaudiólogo, né, implementando Sim. o CAA. Sim. Como é isso? A CA é multiprofissional. Aham. Ela é multiprofissional. Então, a terapia ocupacional pode implementar, a fonoaudiologia também pode implementar. Tem mães que fazem a implementação da CA, mas o ideal é que seja uma equipe multidisciplinar, porque cada um tem a sua especialidade, né? Uhum. Os seus benefícios, o que ele vai beneficiar ali naquela implementação da comunicação alternativa, cada um tem a sua expertise. Sim. Então, o ideal é que seja uma equipe multi. E o fonoaudiólogo é essencial nessa etapa, porque né, nós temos o conhecimento da linguagem, da estruturação, então é essencial mesmo. O fonoaudiólogo tem que ter exatamente por esse entendimento, porque o fono vai fazer a avaliação da linguagem para saber em que etapa que a criança está, vai usar os protocolos, né? Qual a necessidade que essa criança está tendo de se comunicar, e aí vai, né, separar lá os pictogramas, enfim. E aí, junto com a equipe interdisciplinar, vai fazer exatamente isso. Vamos lá. Bruna, na fisioterapia, o que você usa com a Bárbara? Ah, eu uso o escorrega. Então, o escorrega é uma coisa que precisa ter na prancha. Multidisciplinar. Ah, a TO está trabalhando desfraude. Então, eu preciso ter o vaso e o banheiro na prancha, né? Isso assim. Mas a estrutura de base, não tem como você não ter uma orientação fonoaudiológica. A comunicação alternativa lá atrás, ela começou pela TO, né? Foi. A tecnologia assistiva era muito só a TO que fazia. Mas batalhamos muito como fonoaudiólogos e ainda batalhamos, né? Continuamos batalhando, exatamente porque a estrutura da linguagem a gente trabalha, né? Então, existem os parceiros de comunicação, a equipe que trabalha com a criança precisa ajudar na implementação. E quem faz a implementação tem que treinar todo mundo, né? Sim, a gente faz Fala treinamento de também sobre parceiros de isso. comunicação. Exatamente. A gente ensina e capacita os profissionais com, principalmente, a questão da modelagem, que é dar o modelo de uso real dessa comunicação. Então, eu já fiz isso várias vezes, entrei junto com a fisioterapeuta na sessão dela, usando um comunicador ali no contexto real da terapia dela, mostrando para ela como que funciona. Eu faço também videochamadas, dá para ser ensinado também através de videochamada, capacitar mesmo esse profissional. Sim. Não para que ele consiga mexer e consiga editar o pictograma, pode ser também, se o profissional estiver aberto, mas eu não percebo essa abertura por ser de alta demanda, né? Então acaba ficando mais para a família e para o fono, editar mesmo o programa, selecionar os pictogramas e tudo mais.
mas os outros profissionais que atendem essa criança têm que saber utilizar o comunicador, porque a comunicação alternativa não é um recurso da fonoaudiologia, é um recurso da criança. É da utilização da criança. Então, ela vai utilizar em diversos ambientes, né? A escola também tem que estar apta para conseguir utilizar e modelar, deixar disponível para a criança. É muito E importante. existe, assim, uma indicação, Raíssa, de iniciar por objetos concretos, por fotos, e aí ir tornando essa comunicação um pouco mais complexa, no sentido dos pictogramas, né, das formas mais abstratas? Esse é o recomendado? Então, antigamente, o PEX era muito vigente aqui no Brasil, era bem famoso, né? E ele uma forma de comunicação por troca de imagens, e tem imagens de objetos, né? São fotos reais mesmo. Então, muitas pessoas acham que precisa fazer dessa forma, começando com imagens e fazendo transição para pictogramas que são mais abstratos. Mas isso não acontece, assim, a gente pode usar fotos quando é uma coisa bem específica da criança. Então, um brinquedinho que a avó costurou, então não tem como você usar um pictograma para aquilo. Então, você tira a foto e coloca. Por quê? Por que a gente já recomenda usar diretamente o pictograma? Porque foi exatamente o que eu falei, né? A CA é uma representação da língua materna da criança. Então, vamos pensar na língua. Eu vou falar um pouquinho de linguística agora. Vamos pensar na língua. A língua, ela é constituída de signos linguísticos, ou seja, palavras. Essas palavras são convencionadas. Então, uma sociedade linguística, em algum momento convencionou que o estado mental de amar seria chamado de amor. Tanto que no inglês é love. Então, no português é amor. Não tem nada na palavra amor que se remeta diretamente ao estado mental de amar, ao sentimento de amar. Porque se você parar para pensar, amor tem 4 fonemas. A, M, O, R. Roma também tem esses mesmos fonemas e designa outra coisa completamente diferente. Então, os signos linguísticos são arbitrários. Eles não se referenciam diretamente àquela coisa. Por isso que a gente fala também que não precisa ser foto, né? Porque na língua não temos isso. A gente não mostra foto de uma coisa para falar, né? Sobre aquela coisa. A gente usa palavras. Então, na comunicação alternativa também, nós usamos pictogramas. Apesar de alguns pictogramas serem icônicos. Então, por exemplo, na palavra pegar, é uma mãozinha pegando. Então, tá fazendo referência diretamente ao pegar. Mas tem outros pictogramas que são mais arbitrários. Então, o esperar, um reloginho, tá se referenciando ao tempo, mas não é diretamente o esperar, é mais abstrato, entendeu? Ideia, você está falando, eu estou me lembrando do livro do Marcelo Marmelo Martello, que traz esse conceito de uma forma super divertida, né? Essa arbitrariedade mesmo da língua, né? Que ele vai perguntando sobre várias palavras, né? Por que eu me chamo Marcelo e não Martelo e não Marmelo? Mas por que não poderia ser diferente? Sim. Né? Então, são convenções, de fato, Isso. né? Sim, exatamente. É um tema que, se a gente deixar, a cabeça vai, né? Aí você já vai pensando nos clientes, enfim. A gente precisa levar essas informações, né, para quem está em casa, para poder desmistificar, principalmente, essa história de que a comunicação aumentativa alternativa atrapalha a fala. Não atrapalha. Ao Pelo contrário. contrário. Ela pode ampliar, né? Os meus clientes, eu vejo muito isso, como que eu consigo tirá-los da rigidez e eles vão ali me comunicando através da pista visual o que eles desejam. A prontidão, né, que você falou, assim, qual o pré-requisito, não precisa apontar. A necessidade do terapeuta e de quem faz a implementação, né? Fazer os treinamentos, né? Porque senão você fica, olha para cá, já viram? Olha para cá. sim. Aqui, ó, você quer
quer, Fica dá. robotizado, né? A Fica ideia é que a gente robotizado. faça igual a língua mesmo, assim, que seja um uso real, uma interação real com a criança, por meio da brincadeira. E aí, óbvio, você vai direcionando. Hoje eu vou querer trabalhar o pictograma machucado. Então, eu vou pegar uma bonequinha machucado. Você vai direcionando ali pro que você quer, né? Estimular. Mas é no uso real, é na brincadeira com a criança, né? Não é pra ser robotizado mesmo, De forma sabe? lúdica, né? E Exatamente. naturalizar, né? E Naturalizar. trazer para nós, né, adultos, que nós utilizamos isso o tempo inteiro. Nós utilizamos a comunicação, né, essas imagens na vida. Então, não precisamos colocar como um peso, Sim. e sim entender como uma possibilidade de desenvolvimento natural, né? E conforme cada criança, né, como você trouxe anteriormente, umas é por um tempo, outras é para a vida. E não tem problema, né? Eu acho que quando você permite com que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto possa dizer, né, de alguma forma, o que está desejando, querendo, sentindo, é muito libertador. Sim, gera autonomia, gera pertencimento, Sim. foi o que você falou, né? Exatamente. Gera condições também para a criança desenvolver em outras áreas, no desenvolvimento social, desenvolvimento político, né? A gente tem Sabe o que que ter que eu isso em pensei, mente. Raíssa? Uma coisa que agora você podia falar um pouquinho também, assim, do quanto que ajuda na previsibilidade. Porque você falou, vamos trabalhar o machucado. E aí essa criança tem que tirar sangue. Uhum, E aí existe essa possibilidade de você estar introduzindo ali na sim. prancha, né, algo que você precisa trabalhar com aquela criança. Sim, a gente faz isso, rotinas visuais. O meu paciente estava com dificuldade de ficar na cadeirinha do carro, então eu montei ali no comunicador dele uma rotina visual. Então, acordar, tomar café da manhã, colocar a roupa, entrar no carro, entrar na cadeirinha, ficar na cadeirinha e chegar na escola. Então, a gente pode sim, e é um recurso maravilhoso, porque dá previsibilidade para a criança mesmo, um entendimento maior das regras sociais também, né, dependendo do Uhum. contexto, antecipa, então a criança já vai estar mais preparada, nesse caso, por exemplo, tirar o sangue, é um ótimo recurso, a gente faz bastante, colocar essa rotina visual. Muita coisa, né? Muita. Muita coisa, é uma gama de possibilidades. Até semanal, né, Raíssa? Assim, até essa noção da semana também, né? Sim, de Como antes, vai ser isso até depois, para muitas crianças, é super rico, né? Super muito. interessante, assim. Eles irem se organizando internamente até a partir desses recursos, né? E desse planejamento que a gente vai dando, né? Vai trazendo para eles, assim, né? Sim, Eu fiquei tão feliz ano passado. O Rock in Rio foi ano passado, né? Eu fiquei tão acho que foi. feliz que eu Não, cheguei lá, retrasado, que vai ser retrasado. esse ano. Retrasado. Ah, Quando eu cheguei lá, uma placa enorme, né, pronta, uma prancha. uma prancha grande, mas eles também estavam entregando algumas pranchas para quem quisesse, né? Tinha um núcleo de inclusão, né, lá dentro. Mas eu acho que também a gente está aqui nessa função, né, de poder compartilhar o conhecimento do quanto que isso tem que estar na sociedade. Sim. Estamos num bairro com muitas clínicas, né? Aqui. Já tem alguns lugares que você olha, tem a comunicação alternativa, então, aumentativa, alternativa, né? Então, a gente tem que batalhar por esse lugar de divulgação dessa importância de que não precisa ter tantos pré-requisitos, porque as Uhum. pessoas ficam muito agarradas a isso. Sim. E, e tem, né? Conforme ela falou, tem exemplos lindos de pessoas que não se mexem, que é só com os olhos. Sim. Uhum. Mas se a gente não disponibilizar, não vai acontecer, né? Então, eu adorei. Por isso a importância desse podcast, né? Que é levar essas Informação. informações, né? Porque mesmo no nosso meio de terapeutas, muitos não desconhecem, né? Fonoaudiólogos, É, Adriana. Sim. e até assim, por exemplo, essa criança está utilizando, e às vezes o outro grupo de terapeutas nem sabia
Aí só, não, só utiliza na escola, né? Então a gente precisa realmente falar, levar que fique de forma clara, tranquila. O conhecimento transforma, né? E Sim. transforma a vida de uma criança, que transforma a vida daquele núcleo familiar. São muitas coisas envolvidas, muitas pessoas envolvidas, né? E que a gente leva qualidade de vida quando o conhecimento chega, né? Então, é quando a gente o grupo incluir, desejamos fazer o podcast, é para isso, para levar você esse conhecimento, né? Que às vezes a gente fica numa rigidez. Então, o bom que eu acho da inclusão, que eu admiro, sou apaixonada, é que tira a gente de zona de conforto, né? A gente vai aprendendo todo o tempo, transformando o nosso próprio pensamento. Verdade. E como a gente está aqui batendo esse papo com você, como a gente se alimenta daquilo que você está nos trazendo, né? E isso que é maravilhoso, né? Tirar a gente dessa zona de conforto e vamos embora estar transformando todo o tempo. Raíssa, muito bom estar Eu com que você. agradeço. É. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Adriana e Rita. Fique com a gente.